falar sobre os testes psicológicos, sobre o autismo, sobre o TDAH. E será que isso tem alguma coisa também referente ao trauma? Nós vamos entender aqui um pouquinho como que tudo isso talvez possa caminhar juntos e como que isso pode influenciar a nossa vida também, né? Então, vamos conhecer um pouquinho primeiro da Viviane Bilinski. Fala um pouquinho, Viviane, sobre você. Muito bem, boa noite. Já estou vendo aqui uns rostinhos conhecidos. Aqui a Nívia, minha colega que mora no Equador. Muito bem. Ah, que Então, é legal. isso. Então, surgiu essa ideia dessa live, né, Glaucia, num bate-papo que a gente estava tendo, mas eu quero agradecer pelo convite. E meu trabalho é desenvolvido, então, como psicóloga, psicoterapia, também como neuropsicóloga, que a gente vai falar um pouquinho aí, né, dessa noite sobre o que seria essa neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. A minha especialidade é dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Também trabalho com orientação parental e tenho feito muito aqui. Eu venho do Rio Grande do Sul, então estou no Rio Grande do Sul. Agora tá frio aqui, a Glaucia até tá vestida aqui a caráter comigo, né? Então tá frio por aqui e aqui a gente desenvolve, eu e uma colega, também neuropsicóloga, a Gisele, a gente Olha, faz projetos a respeito do uso excessivo de telas nas escolas. Então a que gente trabalha com legal. palestras, para crianças, adolescentes, as famílias. Então, o meu trabalho sempre está envolvido aí com essa questão. Sim, então vamos começar aqui com essa avaliação neuropsicológica, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório ou até chega conversando com um amigo mesmo e fala assim: ah, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sou autista. Fala assim: ah, minha memória está tão ruim, meu filho não aprende, meu filho não obedece, eu não consigo me focar. Quanta coisa que eles trazem, né, sobre eles mesmos. Mas então vamos começar com uma forma bem simples aqui. O que exatamente é essa avaliação neuropsicológica e o que ela, na verdade, ela busca compreender, Viviane? Então, muitas pessoas falam, foi lá na psicóloga e ela aplicou testes. Ah, Também isso faz parte da avaliação neuropsicológica, a gente vai ver, mas não é só uma testagem, uma aplicação de testes. Então, ela é um processo investigativo que a gente vê como funciona esse indivíduo, né, em diversos aspectos. Então, normalmente, Gláucia, vem encaminhamento da escola, vem a própria família. Então, tem a minha filha, estou achando que tem altas habilidades e superdotação. Vem também, mas normalmente vai ser encaminhado por um neurologista ou por um uhum. psiquiatra. Então, ele pede um laudo para fechar o martelo, para bater o martelo em relação a alguns transtornos mentais, né? E hoje a gente vai falar alguns específicos. Então, e aí a gente começa, Gláucia, né, avaliando a inteligência. Esse é o padrão ouro, assim, nos testes. Então, QI, né? Famoso QI. Então, a memória desse indivíduo, a atenção desse indivíduo, personalidade, também aspectos de aprendizagem, se for o caso, né? Então, seja de criança, mas de adulto também. Tem casos, então, que a pessoa vem, olha, eu tenho suspeita de dislexia. Né? Então, Hum. vem para avaliação também aspectos emocionais e uma série de outras coisas. Então, a ideia, Gláucia, assim, que seria a avaliação neuropsicológica? Não é só testagem, mas é ver como essa pessoa funciona e vendo as dificuldades que ela tem, as potencialidades e principalmente quais caminhos que ela pode, né, chegar aí para poder entender um pouquinho mais de si mesma. Então, às vezes a pessoa chega para o consultório e fala assim: eu tô com uma memória muito ruim. Aí a gente vai ver, tá com uma ansiedade generalizada. Meu filho tá com muita preguiça, não quer saber de fazer as coisas. De repente tá com TDAH. Meu filho, ou eu mesma sou muito rígida no comportamento, cognitivamente, né? Aí, de repente, tem um TEA, a gente nunca sabe. E às vezes não vai sair nada, Gláucia. Então, às vezes, né, a gente vê assim, tem muitos traços, mas não fecham todos os critérios de um diagnóstico. Isso é importante falar. E aí, então, essa família, essa pessoa que está muito confusa, ela traz com algum caminho, uma estratégia para lidar.
Então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, não é um rótulo também, né? A pessoa faz ali um teste e coloca um carimbo na pessoa, né? Você é Não, autista. Não, não. é, quando você faz esse teste, pelo que você está falando, ele vem como um mapa para te ajudar ali no autoconhecimento, para ser um guia para você, né? O que que eu vou fazer com isso, né? O que que então está por volta disso? Não é isso que você está querendo dizer? Com certeza, e a gente vai perceber nessa live que é isso mesmo, é um mapa. Então a gente usa questionários, testes, escalas, inventários, ah, atividades em geral, mas principalmente a gente quer entender esse indivíduo e a gente não vai ser só pelo olhar da pessoa. Então eu vou fazer, por exemplo, entrevista com alguns informantes. Para saber aquilo, vou ter o maior número possível de informações dessa pessoa. Então, se a pessoa é casada, normalmente a gente faz com o cônjuge, com a mãe. Então, a pessoa vem com uma possibilidade de autismo. Puxa, eu tenho que ir lá atrás, na questão do neurodesenvolvimento, né, na infância, na gestação. Então, eu vou ter que falar com a mãe. Talvez, né? Se a pessoa é uma criança, então eu vou ter que falar com a escola. Eu preciso ter esse olhar da escola, né? Então, um bom Ah, processo, eu vou olhar para esse indivíduo, para a vida dele, para o contexto onde ele vive, as emoções, a cultura desse indivíduo. E aí eu vou dar estratégias para essa pessoa. Não é ficar dentro de uma culpa, eu sou isso, sou um rótulo. Mas aí eu trago muito para a compreensão e o entendimento de si mesmo. Então, a avaliação é um mapa, não deixa de ser. sim, mas aí eu vou entendendo aqui, né, que a gente pode trazer isso já muito novo, né, para guiar a gente nessa descoberta. Mas o que eu percebo é que muitas mulheres, elas só começam a se perguntar, né, será que tem aí um autismo, TDAH, só na vida adulta. E aí, quando elas chegam aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Essa mulher vem aqui funcionando, trabalhando, é uma vida nova, ela não tem alternativa, então ela tem que ir no Tem fluxo, que se né? virar. E Uhum. aí ela vai nessas responsabilidades, né? Mas por dentro essas mulheres estão se sentindo exaustas. Mas por que que então tantas mulheres elas só descobrem isso tão tarde, né? Se elas vivenciam essa coisa assim, ah, eu estou vendo que tem alguma coisa estranha e por dentro não está legal. Por que que elas só procuram essa ajuda só quando elas são adultas? E isso tem sido rotina no consultório, sabe, Glaucia? Então, foi Ah, até por aí que partiu a nossa conversa para essa live, né? sim. Porque, inclusive, vamos pensar no autismo. Tem um Uhum. teste, então eu tenho um dos muitos testes de rastreio do autismo, é que não diagnosticam, mas rastreio, e eu tenho um específico para mulheres. Olha que Olha, interessante. Aham. Então, eu tenho um específico para mulheres por causa disso, porque olha só, historicamente a gente tem aquele estigma, né, em relação a meninos. Ah, meninos com TDAH são assim, meninos com autismo são assim. E aí as meninas, com o tempo, elas foram aprendendo, a gente chama isso de mascarar, elas foram mascarando, elas foram copiando, elas foram se adaptando, porque elas viam que eram diferentes, então a gente chama isso de masking, né? Uma camuflagem social, e aí para se adaptar ao meio, porque elas eram chamadas de diferentes, entende? Então isso é mais comum nas mulheres. E aí, uma menina autista, e como eu vejo isso, né? Ela aprende a imitar expressões dos outros, porque alguém talvez disse que ela não olhava olho no olho. ah, Então, eu tive relatos, por exemplo, Glaucia, e foi assim recente isso, de uma pessoa dizendo assim: eu chegava em restaurantes e eu dava uma lida, eu via o que os meus amigos estavam fazendo, se cruzava as pernas, se falavam assim, se faziam um assado, porque dela copiava aquele jeito de ser, porque ela não queria ser diferente. Uma mulher com TDAH, por exemplo, né? A gente já tem um estereótipo, né? A impulsiva, aquela coisa hiperativa clássica. E não, às vezes vão pensar uma mulher que mentalmente acelerada, não para, desorganizada por dentro, às vezes não é desorganizada por fora, porque tem um trabalho que precisa ser organizado. Então,
tudo isso você vai criando estratégia de compensação, e isso vai ficando Aham. pesado para a pessoa depois que ela casa, tem trabalho, tem filhos, né? Essas estratégias vão falhar em algum momento. Ela entra em esgotamento. É natural, não tem como. Você concorda comigo? Sim, e agora imagine as imigrantes que vêm para cá, né? E Uhum. elas têm que se adaptar a outra cultura, outra língua, outro jeito de se comportar. E aí, talvez essa mulher já vem mascarando uma vida toda. E Sim. aí, será que ela precisa se mascarar ainda mais? Olha que peso que traz para essa pessoa. Nossa, com certeza, né? A gente já foi algumas vezes para os Estados Unidos, a gente vê quais são as adaptações que vocês têm que fazer. E não é só a língua, né? Sim. Então, às vezes, é jeito de dirigir, é o trabalho, é a escola dos filhos, tudo é diferente. E aí a gente vai, elas vão ter, as famílias vão ter que aprender. Então, já basta uma dificuldade pessoal, ter que aprender, ainda tem uma língua que não é nada fácil para quem não tem essa facilidade. Então, as pessoas podem até achar que seja só a língua, mas não é. Então, existe algo mais profundo que vai dificultar esse processo se tem o neurodesenvolvimento. E agora eu quero acrescentar algo, Glaucia. Se com Hum. tudo junto, ainda pode ser que tenha um trauma. Aí as coisas ficam mais complexas. E essa parte ela é muito importante para mim, porque eu trabalho também com trauma, com abuso sexual infantil, com a culpa, a vergonha, a reconstrução emocional. E às vezes uma pessoa ela chega com dificuldade de concentração, de memória, relacionamento, na sexualidade, no corpo, na fé, na identidade, né? Quanta coisa aí a gente podia fazer uma lista Sim, enorme. verdade. Mas a pergunta é: o que é isso? Isso é trauma? Isso é autismo? É ansiedade? É TH? É tudo junto? Então, como que você vê essa mistura? Vamos dizer que isso não é tão simples, isso é bem complexo, né? Sim. É importante a gente não simplificar. Agora vamos pensar um trauma, seja ele qual for, mas um trauma ele vai impactar na memória dessa pessoa. Isso é Ah, fato. Vai atrapalhar, vai impactar talvez na concentração, na atenção, na regulação emocional dessa mulher, dessa pessoa. Vamos sim. pensar no sono. Isso é uma das coisas que afetam muito em traumas, na questão da autoestima e tantos outros aspectos. Isso é trauma. Agora vamos pensar a pessoa que tem autismo. Ela pode ter dificuldade de sono? Pode ter dificuldade de sono, pode ter desregulação emocional, pode ter de comunicação, de rigidez, não só cognitiva, mas também comportamental, sobrecarga. Agora vamos pensar no TDAH. Pode ter impacto na atenção? Pode ter impacto na atenção, pode ter regulação emocional? Pode. Então, a gente vai vendo que os sintomas, eles vão se sobrepondo. Pode ter tudo isso junto? Pode ter tudo isso junto. Só que às vezes, então, os sintomas são esses, mas as origens podem ser diferentes. E pode ter tudo junto? Sim. Então, por isso que é importante a gente não simplificar, porque uma boa avaliação, Glaucia, a gente tem que entender a história do indivíduo, como ele é, com suas peculiaridades e não simplesmente sintomas soltos. Ah, não tem dificuldade de atenção, é TDAH. Ah, tem Uhum. rigidez, é autismo. Não é bem assim. É algo bem complexo, profundo, que a gente precisa olhar com atenção. E que aí a gente volta ao início, né, da nossa live, que não é sobre um rótulo, né? Sim, É sim. sobre a gente entender que é um mapa ali do autoconhecimento. E tudo que você traz assim é muito importante, porque às vezes a mulher, ela chega pensando assim: "Ah, eu tenho uma vida difícil", ela fica se culpando, e às vezes vem o rótulo dos outros e ela mesma se rotula dizendo: "Eu sou fraca, eu sou complicada, eu não consigo confiar, eu não consigo relaxar, o relacionamento sempre vai ruim, né? Eu não consigo me organizar". Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, é muito mais do que isso, né? Porque talvez essa mulher, ela nunca foi ajudada a entender quem ela é, né? A entender o seu próprio sistema nervoso, a sua história, as suas feridas. Então, é uma coisa, como se falou, complexa, mas que precisa ter um cuidado
para dentro de nós, para esse olhar, para esse entendimento, não é mesmo? Sim, mas vamos pensar assim, só essa compreensão, esse entendimento não exime a responsabilidade de uma pessoa adulta. Você Com concorda comigo, certeza. né? Então, Sim. é sobre a sua vida, mas a compreensão, esse entendimento vai ajudar a diminuir talvez a vergonha, a culpa de ser de determinada forma, né? E tantas outras emoções que possam estar por trás. Então, a pessoa entende como ela é, busca e estratégias, então vamos pensar através de uma avaliação, quem sabe, opa, eu sou assim, que caminhos que eu vou? Eu não fico perdida, entende? Então, isso acaba sendo libertador. Não é algo Sim. para me aprisionar. É libertador eu entender um pouquinho mais sobre mim, né? Uhum. E aí isso marca muito, porque algumas avaliações, quando a pessoa ela começa a falar das suas próprias histórias, aí começa a aparecer os relatos, né? Talvez um relato de um abuso, talvez até do abuso sexual infantil, do ASE. E eu queria tocar nesse assunto com muito cuidado, Viviane, porque nós não estamos dizendo aqui que uma pessoa autista ela sofreu abuso. Nós também não estamos dizendo que o autismo ele causa abuso, porque a responsabilidade é importante a gente frisar aqui que é sempre do abusador. Com certeza. Mas a pergunta é uma criança neurodivergente, ela pode estar mais vulnerável a certas formas de manipulação, de invasão ou de abuso? Até mesmo antes de você responder isso, né, eu quero que você nos ajude a entender o que é essa criança neurodivergente, né? E aí Uhum. depois a gente vai entender, será que isso causa, né, ela fica mais vulnerável a essa manipulação, a invasão e o abuso? Tá, então vamos lá, para esse termo, né? Neurodivergência, neurodivergente vem de transtorno do neurodesenvolvimento, em que Uhum. está nesse espectro aí o autista, o TDAH, a deficiência intelectual, por exemplo. Hoje Sim, tem estudos dizendo não é que vem do neurodesenvolvimento, mas já tem uma identificação que pode vir desde o ventre de altas habilidades e superdotação, mas ainda não está ainda batido o martelo em relação a isso. Então, vem dessa parte. Então, nós estamos falando aqui desses principais temas que são os que mais trazem para o consultório, né? E mais acontece. E aí, respondendo a tua pergunta, infelizmente é o que eu tenho visto no consultório, né? Tanto vítimas de abuso que acabam fazendo uma avaliação e tem o diagnóstico, como o contrário. Vem uhum, para avaliação e, de repente, no meio da avaliação, vem o trauma, né? Então, a gente, por que que isso pode acontecer? Vamos pensar no autista. A vulnerabilidade, por exemplo, ele já tem dificuldade desse contato pessoal, de entender expressões faciais. Com relação à mentira, de entender metáforas, ironias, sabe aquela ingenuidade, né, de entender segundas intenções, ou mesmo uma dificuldade de nomear emoções, isso é aham, fato, uns têm sim, mais, vamos pensar no nível um de suporte, alguns mais, outros menos, mas essa dificuldade de dar limites, por quê? Ele não quer ser diferente, então ele quer agradar, ele quer fazer parte. Todos queremos fazer parte, mas o autista tem essa, pode ter maior vulnerabilidade. Ele não está dizendo que sim em todos os casos, mas sim, pode acontecer. Então, ainda nós somados a isso, vamos pensar assim: as crianças são ensinadas a obedecer. Se elas são ensinadas a obedecer, muitas vezes não são ensinadas a dar limites, a dizer não em sim, relação ao seu corpo, né? A consentimento. Então, nós temos ainda junto tudo isso, né? Que talvez precisa ir de um cuidado do pai, da mãe, dos cuidadores, para repetição e ensinar isso a esses filhos neurodivergentes. sim. Sim, eu concordo que tem todo esse ensino, mas a gente tem que entender que a criança ela não chega dizendo assim, né? Eu fui abusada, mas ela Sim. conta. Ela mostra o corpo, né? A gente vê no comportamento, às vezes um medo, às vezes até no silêncio, às vezes a criança mostra aquela confusão. E quando essa criança ela já tem uma forma diferente de se comunicar, talvez
família ela precisa ainda de um preparo melhor ainda para interpretar essas mudanças, não é mesmo? Sim, não, com certeza. Então, não é fácil para ninguém, né? Então, você às vezes ter um filho neurodivergente ainda Sim, precisa observar as mudanças do que está acontecendo, e aí não é comparar com o filho dos outros o que acontece, mas é estar preparado e olhar assim, o que, que mudou? E aí eu vou até olhar aqui uma listinha que eu tenho para nos ajudar. A gente questionar, mudou o sono? Começou a vir né, aquelas pesadelos, mudou o apetite, mudou o medo, começou a ter medo que não tinha, ficar muito próximo, mudou o comportamento com determinada pessoa, não quer chegar mais perto de determinada pessoa. Apareceu uma regressão, Glaucio, por exemplo, né, a criança saiu das fraldas e aí de repente voltou. Ou ela não fazia xixi na cama e de repente passou a fazer xixi na cama. Uma agressividade, irritabilidade, uma sexualização que não tem, assim, tá incompatível com a idade, isolamento. Então, algumas questões são importantes serem ouvidas, escutadas, validadas pelas crianças, mas isso solto não quer dizer que seja um trauma, um ASI, né? Então, mas tudo isso junto precisa ser observado com muita atenção. sim, aqui a gente está falando das crianças, mas enquanto você estava falando, eu estava pensando nas mulheres, né? Talvez as mulheres que estão ouvindo aqui, enquanto a Viviane estava colocando essa lista, talvez você tenha se visto nesse lugar, talvez veio aqui, né, uma imagem da sua infância, e talvez você se viu ali naquele lugar. Então, é muito importante a gente se escutar, né? Escutar o que o seu cérebro está trazendo ali para sua memória. Quais são as sensações? Talvez a Viviane está falando alguma coisa aqui, você está sentindo algo no seu corpo. Isso está sinalizando algo, né? E é importante a gente prestar atenção. Mas Gláucia, voltando, Gláucia, sim, teve até um comentário, achei interessante. Eu não sei o que exatamente a Tânia Cris Nunes quis dizer, mas ali, ó, foi ensinado a obedecer e respeitar os mais velhos. Então, até nesse sentido, é importante, então, aquela criança que não quer beijar, que não quer abraçar, e de repente os pais obedece, abraça, beija, senta no colo do tio, né? Então, são sim. sinais que às vezes as crianças estão dando e é importante a gente olhar, né, com atenção. Aham. E até isso vem para uma parte muito delicada, porque vem a culpa de quem cuida, né? Dos Sim. cuidadores, eu digo aí, nem são sempre são os pais, o pai, a mãe, mas quem sabe madrasta, avó, né? E aí eles descobrem essa situação de abuso e aí eles ficam naquela pergunta devastadora: como Uhum. que eu não vi? Então, Mas quando a criança ela é neurodivergente, né? Alguns sinais eles podem ter sido confundidos, né? com certeza. Que é o jeito dela, a fase, a birra, a crise, o autismo, o TDAH, né? Dificuldade emocional. Então, como que você trabalha essa culpa na orientação parental? Independente, então, da situação, se é filho divergente ou não, neurodivergente, eu sempre acolho, né? Porque o pai, a mãe, o cuidador que vem para o consultório pedindo um auxílio é porque ele está meio perdido, ele não sabe mais como resolver, né, a situação ali com seu filho, ou com seus filhos. Então, é Uhum, importante dizer, até voltando ao assunto, que a responsabilidade desse abuso, desse trauma, não é do pai, nem da vítima, né? E não tem como a gente ter evidência de que tivesse sido de outra forma, teria acontecido. Então, é claro que é fácil dizer, não tem a culpa, porque talvez vai gerar uma certa culpa, mas a gente precisa olhar lá para trás, rever os sinais, como as coisas estavam acontecendo, aqueles sinais talvez não eram tão claros, e as crianças neurodivergentes, elas têm uma comunicação diferente, isso é importante dizer, né? Então, esse sofrimento, que nem você disse, então pode aparecer a birra, pode aparecer a crise, pode aparecer o isolamento, pode aparecer a rigidez, a agressividade, e os pais, tá, isso tudo pode ser TDAH, isso tudo pode ser autismo.
quando na verdade pode estar um sofrimento dessa criança, né? Então, Hum, a orientação parental, ela vai ajudar a gente a entender o que é uma coisa, o que pode ser outra, quais são esses sinais, qual é o funcionamento, a diferença entre o que é padrão, o que é uma mudança, né? Fortalecer o vínculo para que essa criança tenha liberdade para falar, né? Para se sentir também protegida por esses pais. Então, não é hum. para colocar aqui os pais numa paranoia. Ai, eu tenho que fazer isso, tenho que proteger. Não, mas é talvez proteção com consciência, né? Sim. Então, até ali na sua clínica é um lugar de cuidado para acolher esses pais, para Ah, com ajudar esses certeza. pais na consciência, e como ela falou, não para trazer para esse lugar de paranoia, né? Porque Uhum. quando a gente traz para esse lugar de paranoia, ela vem a culpa, e a culpa ela faz o quê? Ela paralisa, né? Paralisa. Mas a compreensão ela pode preparar. Então, é o que esses pais precisam, né? Dessa compreensão. E talvez muitas mães elas precisam ouvir isso hoje, porque às vezes ela não ignorou a sua criança, mas talvez ela não tivesse a linguagem naquele momento para entender o que ela estava vendo. Mas agora com informação é possível olhar de forma diferente, né? Acolher a sua criança. E como é lindo isso, né? O que esse autoconhecimento traz. Uhum. Então, na verdade, então, a orientação parental ela é importante por isso, a gente compreende essa criança, mas a gente também se vê, né, como pai e mãe, né? Uhum, A gente compreende a minha história. E aí eu percebo o que eu preciso fazer, porque os pais, claro, é uma demanda gigantesca com tudo o que acontece, mas aprender a conversar com esses filhos sobre os limites do corpo, sobre o toque, sobre a privacidade, sobre consentimento. E em crianças neurodivergentes, Glaucia, então ainda mais vão pensar no autista, que são literais, eu preciso ter isso concreto, na prática, né? Então, assim, não é só dizer assim, se proteja, mas se proteja como? A sua uhum, parte íntima é isso. Aqui pode, aqui não pode, né? Qual que é o toque de cuidado e qual que é o toque de manipulação inadequado? Segredo pode? Ensinar que não pode segredo, ensinar que ele vai ter caminho aberto para falar o que quiser com esse pai, com essa mãe, mesmo sendo ameaçado, né? uhum. Então, aí ela não vai se sentir culpada, já vai ajudar muito essa criança, se foi vítima, né? Para contar de alguma forma. E essas histórias, isso é importante, precisam ser repetidas, precisam ser adequadas, né, à realidade, à idade, e precisa ser simples. Não precisa ser algo tão, né, extraordinário. Sim. Então, ali na sua orientação parental, você não está apenas ensinando os pais a controlarem certos comportamentos, você está ajudando eles a compreender o seu filho, a sua criança. Não, com certeza, né? Mesmo nas interações, nas palestras, ensinando a pais de adolescentes, então não é controle. Controle a gente perde, a gente está compreendendo, entendendo, acolhendo, né? Entendendo esse desenvolvimento, o comportamento, os limites, as emoções, a comunicação dessa criança. Então, o que a gente vê? Pais exaustos, esgotados, sem estratégias, né, para lidar, não sabem como agir. Então, quando eu tenho um TDAH, quando eu tenho uma situação de neurodesenvolvimento ou mesmo autismo, eu preciso ajustar, né? Então, a orientação parental, ela ajuda. Eu tô aqui sem rumo, o que eu faço a partir de agora, né? Então, é mais Uhum. esse caminho consciente. Isso conversa muito com o meu trabalho, porque muitas mulheres elas carregam a culpa de terem sido mães cansadas, mães imigrantes, né? As mães sem redes aqui, sem muito suporte, mães que tentam sobreviver em outro país. Mas às vezes elas não precisam de mais acusação, elas precisam de direção, não é mesmo? Nossa, realmente, então, pensando agora, né, na questão das mães imigrantes, né, dessas mulheres que estão sem família, né, não tem rede de apoio, precisa ficar com os filhos mesmo, né, daí não pode trabalhar.
entender a escola, a saúde, se adaptar, como é que é a igreja, e a língua ainda, porque adulto ainda é mais difícil de aprender a língua ainda, né? Então, a educação parental, a orientação parental, ela pode ajudar a entender, e essa mãe vai ter essa rede de apoio como se fosse ela não vai estar tão sozinha, entende? Vai estar ajudando ali junto com ela, né? Uhum. E, Viviane, para quem está assistindo a nossa live aqui, e aí talvez esteja pensando assim, nossa, então eu preciso fazer uma avaliação, talvez o meu filho precise. O que você diria que seriam os sinais mais importantes para eles buscarem essa avaliação neuropsicológica? Tá, eu tenho uma listinha aqui que é para eu não esquecer. Então, por exemplo, tá com problema de atenção, seja adulto, seja criança. Opa, vamos investigar isso, né? Tá tendo prejuízo, Uhum, esquecimentos frequentes, né? Pode ser que essa memória não tá tão boa, é porque a atenção não tá tão boa. A gente vai ver que a memória operacional não tá tão boa. Tem uma dificuldade escolar ou profissional, tô tendo prejuízo, não tô conseguindo focar. Uma desorganização intensa, uma dificuldade de planejar, isso tudo tem a ver com função executiva, né? Que está uhum, bem aqui no córtex pré-frontal. Então, a gente faz avaliação das funções executivas, que tem a ver com planejamento, tomada de decisão, dificuldades sociais. Né? Então, a gente tem uma gama de testes, questionários que a gente avalia como é que está a comunicação, a sociabilidade dessa pessoa, né? A sensibilidade sensorial, a gente tem tudo isso para investigar, rigidez excessiva, questões de neuro do desenvolvimento que a gente falou, né? QI, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela avalia uma série de coisas, e aí, assim, eu oriento a escola, eu oriento a família, tem estratégias para lidar depois de um possível laudo. Não, vai ter um laudo, mas se um possível diagnóstico, né, a gente não sabe. aham. E o que que você diria, então, para os pais que talvez estejam dizendo aqui, mas eu não quero colocar um rótulo no meu filho? E talvez uma mulher adulta também, né? Eu não quero viver com mais um peso. O que que você diria para essas pessoas? É compreensível esse medo, né? E eu vejo muito isso, né? Eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa diz assim: olha, nós vamos fazer a avaliação, mas por favor, não vá falar com a escola, porque normalmente a gente faz uma devolutiva com a Hum, escola, né? A gente chama o cônjuge, se for, não quer que ninguém fique sabendo. E tá tudo bem, é direito da pessoa, né? Então, um diagnóstico bem feito não é para aprisionar essa pessoa, essa família diante de um diagnóstico, entende? Ela vai entender, eu sou assim. E talvez eu não tenho como mudar, mas eu tenho como ajustar, né? Reorientar essa rota, esse mapa, né? Então o problema não é usar esse diagnóstico para limitar, mas para compreensão. Talvez ela não consiga fazer de determinado jeito. Como eu tenho um caso, né? Que a pessoa não tá tão legal, a gente não quer que enviesa os resultados. Então, de repente, vamos esperar um pouco. Mas daí, não, a gente tem que saber do laudo, porque daí a gente pode ter uma medicação correta em casos de TDAH, por exemplo, né? Então, se eu aham, tenho um laudo, puxa, eu vou talvez precisar de uma medicação para focar. Se eu tenho outra coisa, sabe como? Então, eu tenho estratégias para como que eu vou seguir daqui para frente. E se eu não sei, como é que eu faço? Vou lidando como sim. dá. Então, em outras palavras, o que você traz aqui, a avaliação neuropsicológica, ela vai trazer um norte para você, vai Com te certeza. ajudar aí como um mapa, né? E como eu falei aqui no início, Viviane, muitos se colocam naquele rótulo, né? Eu sou uma pessoa difícil, ou então colocam um rótulo nos filhos dizendo que os filhos são difíceis. A gente falou aqui sobre a culpa dos pais, né? Talvez você tenha se culpado por esses sinais que você não tenha visto. Talvez você tenha crescido acreditando que havia algo errado com você. Mas o que nós conseguimos entender aqui é que uma história compreendida com cuidado, ela pode mudar a forma como a gente olha para a nossa própria vida. E é muito importante dizer aqui, Viviane, que o passado, compreender o passado, não quer dizer que eu vou apagar meu passado, Com certeza não. mas eu Uhum. posso tirar
aquela culpa, aquela vergonha que pesa em cima de mim, né? Uhum. E compreender, ela não vai mudar o que aconteceu, infelizmente, mas ela pode ajudar você a parar de se culpar por aquilo que você não tinha linguagem para entender naquela época, né? Sim, sim, sim. E se essa conversa talvez abrir um espaço para você que está nos ouvindo, eu queria dizer para você que não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Procure uma avaliação, procure uma orientação, procure um cuidado, porque você não precisa mais viver na dor, na culpa, você pode transformar essa dor em compreensão, proteção e reconstrução. Com E eu certeza. queria que você me falasse, então, para as pessoas que elas estão interessadas, até dizer que a Viviane vai estar aqui em Merla, no finalzinho de agosto, e ela vai ter um espaço aqui para fazer alguns testes. São apenas alguns testes que ela vai aplicar, mas ela vai dar essa oportunidade para você também criar esse norte, ter esse mapa, né? Quem sabe construir esse pedacinho de reconstrução emocional que vai trazer uma leveza e uma liberdade para você. Então, fala um pouquinho para a gente como que se alguém tiver interessado, alguém que está ouvindo aí do Brasil, né, se eles não morarem no Rio Grande do Sul, será que tem como eles fazerem esse teste com você? Talvez um pai aí que está precisando de uma orientação parental, como que eles podem contactar você, Viviane? Bom, podem contactar pelo meu Instagram, psico.vivianebilinski. Também me mandem mensagem, vai direto ali pro meu WhatsApp, tem site também, então eu tenho canal aberto. É importante até frisar, é importante falar, Gláucia, que essas avaliações na parte de crianças e adolescentes, elas Uhum. precisam ser feitas os testes, a aplicação prática no presencial. Alguma outra parte dessa avaliação, as entrevistas, a devolutiva, tudo pode ser feito online, mas alguns testes precisam ser presencial. Já no caso de adultos, não. Então, tem o modo presencial e tem o modo online. Isso facilita. Se alguém vai fazer diferente disso, desconfie dessa avaliação. Porque o que a gente tem visto, por exemplo, hoje mesmo, conversando com a minha colega de consultório, alguém do outro lado do Brasil fez uma avaliação do seu filho online, de criança, não Uhum. pode. Daí Uhum. o médico não aceita. Daí a pessoa vai ter que gastar duas vezes, né? Uhum. Então, isso acontece. Importante. E aí tem gente também que a gente tem visto, chegou na minha mão, né? Um paciente para psicoterapia com laudo hum, psicopedagógico, né? Então, os únicos que podem aplicar esses testes só neuropsicólogos, e isso é realmente exclusivo. Então, eu tô aberta, né? Está ali o meu Instagram, tanto para orientação de pais, quanto avaliação neuropsicológica, para a gente buscar estratégias mais saudáveis para você, para sua família. Uhum. E nós vamos chegando aqui ao finalzinho. Eu quero também convidar você, mulher brasileira que mora no exterior, para você entrar no nosso grupo Ressignificar. É uma comunidade muito especial para mulheres que são sobreviventes do ASE, do abuso sexual infantil. E eu quero convidar você para ter essa rede de apoio, esse lugar seguro para você, não talvez expor a sua história, mas para você se reconhecer, para também ter um mapa ali, para começar essa compreensão e uma mudança na sua vida. É claro que não apenas as mulheres brasileiras que moram no exterior, as mulheres brasileiras que moram no Brasil também estão convidadas, o link aqui está na minha bio, e eu quero convidar vocês para estar lá conosco também, nesse grupo psicoeducativo de reflexão. Muito obrigada, Viviane, por esse Foi meu. tempo, foi tão precioso, né? A gente entender, tirar um pouquinho, às vezes, né? Que a gente fala assim, não, mas eu fazer um teste nunca, né? Mas hoje a Não tô gente com conseguiu, problema de cabeça, né? Não tô com problema de cabeça. mas a gente conseguiu perceber que como é importante, né? Às vezes a gente dá esse passo. Então, que você tenha coragem também para dar esse passo na sua vida e possa ter uma vida mais abundante, né? Amém. Uma vida mais feliz. Então,
Então, muito obrigada e eu espero que nós possamos Sim. ter outras oportunidades aqui. E obrigada a você também que permaneceu até o final. E procure a Vivi e com certeza você vai começar a ir num novo norte na sua vida com esse mapa especial que você precisa. Uma boa noite a todos. Boa noite.